Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aqui está um estudo bíblico sobre João 4 verso 27, conforme solicitado. Introdução. João 4 narra o encontro transformador de Jesus com uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. A conversa revela a identidade de Jesus como o Messias e oferece a ela a água viva da vida eterna. O versículo 27 marca a volta dos discípulos, interrompendo visivelmente a conversa de Jesus com a mulher e criando uma cena carregada de tensões sociais e culturais. Este versículo, aparentemente simples, oferece insights valiosos sobre as normas sociais da época, a natureza do ministério de Jesus e as reações dos seus seguidores. Contexto histórico: no tempo de Jesus, as relações entre judeus e samaritanos eram marcadas por profundo preconceito e hostilidade. Os judeus consideravam os samaritanos como impuros, tanto racial quanto religiosamente. Além disso, era incomum e socialmente inapropriado para um rabino judeu conversar em público com uma mulher, especialmente uma mulher sozinha e de reputação questionável, como era o caso da mulher samaritana, conforme Jesus revelou em João 4 versos 16 ao 18. Os discípulos, ao voltarem e encontrarem Jesus conversando com ela, teriam sido influenciados por essas normas culturais e religiosas prevalentes. O fato de estarem comprando comida na cidade, João 4 verso 8, sugere que eles estavam seguindo as práticas comuns de interação com os samaritanos, para adquirir suprimentos. Interpretação: João 4 verso 27, revela o choque dos discípulos ao verem Jesus em conversa com a mulher samaritana, mas também destaca sua hesitação em questionar diretamente Jesus. A surpresa dos discípulos demonstra o quão profundamente arraigadas estavam as barreiras sociais e religiosas em sua mentalidade. Eles não ousaram questionar abertamente Jesus: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Provavelmente por uma combinação de respeito por Jesus e constrangimento diante da situação. No entanto, sua surpresa revela a diferença entre a abertura de Jesus para se relacionar com pessoas marginalizadas e as expectativas de seus seguidores, mostrando que Jesus transcendia as barreiras sociais para alcançar os necessitados. Teologicamente, este versículo demonstra a natureza da graça de Deus, revelada em Cristo, que não faz acepção de pessoas. Romanos 2 verso 11. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um chamado para examinar nossos próprios preconceitos e buscar oportunidades de compartilhar o amor e a verdade de Cristo com todos, independentemente de sua origem ou status social. A aplicação prática reside em desafiar ativamente as divisões sociais e religiosas que ainda existem hoje, seguindo o exemplo de Jesus. A narrativa do capítulo 4 de João nos lembra que a obra de Cristo é a salvação da humanidade, e que a nossa fé em Cristo nos capacita a amar ao próximo como a nós mesmos. Veja as referências em Gálatas 3 verso 28, não há judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Este versículo reforça a ideia de que, em Cristo, as divisões sociais e étnicas perdem sua importância. Assim como Jesus quebra barreiras em João 4, Paulo enfatiza a unidade dos crentes em Cristo, transcendendo as categorias humanas. Isso ilumina a ação de Jesus ao falar com a mulher samaritana, mostrando que seu amor e salvação são para todos, sem distinção. Mateus 9 versos 11 ao 13. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Este trecho nos lembra que Jesus frequentemente desafiou as normas religiosas e sociais de sua época, ao se associar com aqueles que eram considerados pecadores pela sociedade. A atitude dos fariseus em Mateus se assemelha à surpresa dos discípulos em João 4 verso 27, destacando a tendência humana de julgar os outros e impor barreiras à graça de Deus. O comentário de Jesus enfatiza seu propósito de buscar e salvar os perdidos,
independentemente de seu histórico ou reputação. Espero que este estudo seja útil.